Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula hoje, essa é a aula de número 12. E nosso conteúdo hoje é bem facinho, os verbos de ligação e os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá certo? Hoje a gente ainda vai trabalhar com o fenômeno da intransitividade verbal, tá certo? Mas associado a esses dois verbos, tá? Gente, então nesta aula você verá a intransitividade verbal e os verbos que indicam fenômenos da natureza, bem como os verbos de ligação. Vamos lá aprender um pouquinho mais? Galera, por que existem verbos que são específicos para indicar os fenômenos que ocorrem na natureza? Isso é uma pergunta, tá certo? Que vai nos orientar durante a discussão sobre verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Mas, dentro do fenômeno da intransitividade verbal, gente, a gente tem que perceber que alguns verbos eles não necessitam de complemento para completar o seu sentido. Coisa que nós vimos na aula retrasada. E isso, gente, gera o quê? Uma complementação de um conteúdo que a gente precisa no momento da nossa escrita. Por quê? Quando eu coloco, tá certo? Este verbo que não precisa de complemento, eu não preciso adicionar outras palavras para que o seu sentido seja completo, tá certo? Se eu quiser adicionar outra palavra, vai ser uma circunstância que esse ato verbal aconteceu, tá? Mas é quando a gente vai perceber que vão existir outros grupos de verbos que não vão se encaixar dentro desses verbos que nós vamos chamar de significativos, que são estes que designam a ação de um sujeito ou de alguma coisa que vai fazer, que faz ou que fazerá, tá certo? E aí é justamente a aula de hoje que a gente vai trabalhar com esses dois conceitos, tá certo? E aí, gente, vamos começar a nossa aula fazendo a leitura deste quadrinho aqui da Mônica, tá certo? E aí o professor está dando aula de geografia não, desculpa, ciência, tá certo? Ou a fumacinha que sai do chuveiro é quentinha, quentinho. Enfim, quando a água evapora, fica suspensa no ar. Assim, ela forma nuvens que podem ter muitos formatos finas, compridas, fofinhas. E depois vira chuva e a água cai sobre a gente. Muito bem. Aí o professor fala depois. Mas pode ficar tranquilo, Cascão. Aqui no meu laboratório não chove nem tem goteira, tá? Então aqui ele estava dando aula de ciência a respeito da chuva. Mas vamos observar, gente, esse último quadrinho, essa última fala dele, tá certo? Porque ele explana muito bem esse fenômeno na natureza que é a chuva dentro de uma ação verbal. Galera, na última fala do professor, ele diz a seguinte frase: aqui no meu laboratório não chove nem tem goteira. Nessa fala, ele utiliza um verbo que indica um fenômeno que ocorre na natureza, que no caso é a chuva. Então, gente, para algumas ações que não é o ser humano, não é um objeto que faz, certo? Quem faz é a natureza, foram criados esses verbos que eles vão fazer a indicação de fenômenos que ocorrem na natureza, tá certo? E aí a gente vai olhar para o que ocorre, tá certo? Na natureza que pode ser transformado em verbo. Chuva, chover. Frio, esfriar. Calor, aquecer, certo? Vento, ventar, certo? Poeira, empoeirar. E aí eu vou formando o verbo de coisas que ocorrem na natureza, tá certo? Então, quando eu digo assim, neve, nevar, tá? Então, gente, a gente tem que perceber que alguns verbos eles vão indicar esses fenômenos que ocorrem na natureza, tá, gente? Mas esses verbos de fenômenos da natureza, eles têm algumas características que são específicas para eles, tá? Gente, todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Isto é, são verbos que não têm sujeito e são conjugados sempre na terceira pessoa do singular, de qualquer tempo ou modo, tá certo? Então, gente, não vai ter um sujeito, eu chovo, não existe, tá? Só é chove, só é neva, só venta, certo? Então, esses verbos não têm sujeito, é uma primeira coisa que a gente tem que ter ideia, tá?
E a segunda coisa é que eles sempre serão conjugados na terceira pessoa do singular, tá certo? Não, então não vai ter chovemos, não vai ter choves, não vai ter choveram, não. É só chove, é só neva, é só venta, é só poeira. A poeira não é verbo, né, gente? Vamos concordar com isso, tá? Logo, temos que entender que a intransitividade verbal ocorre em verbos assim, tá? Pois eles também não necessitam de complemento verbal. Então, os verbos de nomes natureza não necessitam nem de sujeito, quanto mais de complemento, tá? Para completar o seu sentido. Aí você pode dizer, chove hoje à noite, tá? Pode chover hoje à noite, mas esse hoje à noite é o tempo em que está chovendo, tá? Então, aí nós vamos ter os verbos nevar, chover, ventar, gear, trovejar, amanhecer, anoitecer, tá certo? Então, gear é a formação de geada, gente. Quando esfria, tá certo? As partículas de água que estão geralmente nas plantas, nas janelas das casas, em tudo que for úmido, tá certo? E quando gela, eles tendem a ser cristalizados. E esse é o fenômeno da geada, tá? Aqui no Ceará é impossível ter uma geada, porque a gente não chega a uma temperatura que é possível ocorrer isso, mas no sul do Brasil, tá certo, gente? Em algum tempo, inclusive este mês de julho, é passível sim de uma geada, porque as temperaturas caem quando tem geada, é por volta de 4, 5 graus, aí para baixo tem uma geada, tá? Então, vamos lá continuar com o nosso conteúdo. Então, para continuar com o nosso conteúdo, eu convoco vocês a fazer a leitura, tá certo? Deste quadrinho aí do Garfo, tá? O seu dono chega e fala assim: a alegria é contagiosa! Aí fica com aquele sorrisão, né? Aí o gato, sempre mal-humorado, tá certo? Eu acho que esse gato é siamês. E aí ele diz assim: eu sou imune. Então, vamos perceber que diabo é que tem nesse quadrinho aqui que nos interessa. Gente, na construção dessa tirinha, vocês podem perceber que foram utilizados verbos de ligação nas duas falas. Mas, Daniel, que diabo é, meu filho? Que diabo é verbo de ligação? Gente, o que se tem nesse caso é um verbo que liga o sujeito, tá certo? Ao seu atributo. E aí a gente vai ter, certo? Quem é? A alegria. E essa alegria é o quê? Contagiosa. Quem sou? Eu. Eu sou o quê? Imune, tá? Então a gente vai perceber que esses verbos eles vão ter uma função de fazer o quê? A ligação entre o sujeito e a sua característica. Por isso que o seu nome é verbo de ligação, tá certo? Mas, Daniel, ainda não entendi. Gente, os verbos que ligam, tá certo? O estado, característica, qualidade de um sujeito, certo? A essa característica a gente vai chamar de verbo de ligação, tá? E esses verbos, eles vão estabelecer uma relação entre o sujeito e aquilo que o caracteriza, tá? A saber, o predicativo. Então, o verbo de ligação vai ligar o sujeito ao predicativo. E o que é o predicativo? A qualidade, o estado, a característica que o sujeito apresenta. Então, vamos lá. Eu sou estudiosa. Então, aí nós vamos ter o verbo ser. E aí o verbo ser funciona o quê? Como verbo de ligação, porque está ligando o sujeito, eu, estudiosa. Ou seja, essa pessoa aí, esse eu, tá? No caso, sou eu mesmo, é estudioso. Então, eu sou estudioso, tá? Então, eu ligo a minha característica ao meu sujeito, tá? E aí ela continua dormindo, ou seja, o estado dela ainda está dormindo, ela permanece dormindo, tá? E aí nós ficamos agitados. Qual é o estado, certo? Qual é a característica dessas pessoas? Quais eram as emoções? Agitado, gente, esse nós aí, tá? Dia tornou-se claro, então o dia permaneceu claro, estava claro. Então é uma característica, né? O dia se tornar claro. Os estudos permanecem inacabados. Os estudos estão como? Inacabados. Terminou não, certo? Então a gente aqui tem um estado dos estudos. Então a gente percebe que esses verbos vão fazer a ligação entre o sujeito e sua qualidade, seu estado, sua característica, tá? E aí, gente, os verbos de ligação podem ser os verbos ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, tornar-se, andar, ficar, viver, certo? E por aí vai. E atenção, uma coisa aqui embaixo, tá certo? É que para serem verbos de ligação precisam ligar o sujeito à característica ou estado.
Caso contrário, são intransitivos, tá? Então a gente tem assim, eu vivi, tá? Esse eu vivi é um verbo intransitivo, tá? Não é um verbo de ligação. Mas quando eu digo assim, eu vivi bem, tá? Aí eu tenho o quê? Uma qualidade do sujeito ao fato de ele estar bem, certo? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês esse esqueminha maravilhoso, bonito, tá? Que é o seguinte. Vocês já vai vendo aí que tem aí 6 verbos de ligação, né? Permanece, continua, se torna, está e parece, tá? E aí vocês estão percebendo que eu vou ter um sujeito, que no caso é o Daniel, né? O Daniel, eu, maravilhoso, tá? E aí esse sujeito está sendo ligado ao verbo, que posteriormente está se ligando à qualidade, característica ou estado deste sujeito, que é o Daniel, tá certo? E aí qual é a qualidade? Lindo. Daniel permanece lindo. Daniel continua lindo. Daniel se torna lindo. E agora fazer aquele negócio do TikTok. Ai, parece bem bonito. Daniel é lindo. Eu sou lindo, gente. Daniel está lindo. Daniel parece lindo. Aí esse parece assim, dá a entender que a pessoa é feia, né? Mas eu sou lindo de qualquer forma, certo? Você achando eu bonito ou não, eu sou lindo. Mas, gente, percebam aí que esses verbos, eles são verbos que estão, de fato, cumprindo a sua função de ligar o sujeito à sua qualidade, à sua característica, tá? Gente, as atividades dessa aula estão lá na página 20, das questões 22 e 23, tá? Um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula. Se cuidem. Beijão. Tchau, tchau.